Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 123 de língua portuguesa para o 7º ano. E nesta aula nós vamos aprender as orações que estão na ordem indireta e direta. Qual é a estrutura, de uma oração que está na ordem direta e na ordem indireta? E com objetivos nós temos que vocês conheçam a estrutura, como é que é formada uma oração, uma frase que está na ordem direta e na ordem indireta, que vocês saibam identificar orações ou na ordem direta ou indireta e reescrever orações transformando a ordem direta para a indireta. Eu peço que vocês separem o material para a aula, peguem lá o caderno de vocês, abram na matéria de português, deixem o lápis, a caneta e a borracha separada para que vocês vão anotando junto comigo, tá bom? Vamos lá então conceituar este assunto, Então, para nós sabermos se uma oração está na ordem direta ou na ordem indireta, nós precisamos analisar a disposição do sujeito na frase, na oração, ou seja, nós precisamos identificar o sujeito e ver aonde ele está localizado na oração, tá? Relembrando que oração, ou frase é o quê? Todo enunciado que é composto por uma estrutura no qual se tem um predicado que vem introduzido por um verbo. Geralmente, olhem só que a prof escreveu que geralmente em destaque, a oração possui um sujeito, mas isso não é regra fixa. Por que geralmente? Porque nós já estudamos que nós temos orações sem sujeito ou orações nas quais o sujeito está oculto. Então, geralmente, a oração é composta por um sujeito, um predicado e os complementos. Mas nós temos também orações sem sujeito ou orações com o sujeito oculto. Porém, para nós identificarmos se a oração está na ordem direta ou indireta, nós precisamos achar o sujeito e ver aonde ele está localizado lá na frase, beleza? Se vocês ficarem com dúvidas o que é um sujeito, pessoal, vocês podem olhar novamente a aula 11 de língua portuguesa lá para o 7º ano, mas eu vou dizer para vocês rapidinho o que é um sujeito, o que é um predicado, tá? E caso vocês ficaram com dúvidas com essa revisão rápida, de sujeito e predicado, eu peço que vocês revejam também a aula 95 de língua portuguesa para o 7º ano, onde a prof trata do que é o predicado e os tipos de predicado, tá? Por quê? Porque se eu vou analisar se uma oração está na ordem direta ou indireta, isso depende do lugar onde está o sujeito e os complementos, predicado, verbo e tudo mais, eu preciso saber identificar sujeito e predicado, Com certeza, tá? Então, o que é o sujeito? É o ser ou sobre o que é que se fala na oração. É o ser ou objeto sobre o qual se declara, se diz alguma coisa na frase, na oração. E o que é o predicado? É aquilo que se declara sobre esse sujeito, tá? E eu trouxe 2 exemplos aqui para vocês. Olhem só. O gato do pelo branco passeava pelo telhado. Quem que é o sujeito? De quem que eu falo? Sobre quem que eu falo alguma coisa? Sobre o gato do pelo branco. Eu não posso dizer que só a palavra gato é sujeito, porque eu não estou falando de qualquer gato, Eu estou falando do gato do pelo branco, tá? Então, esse é o sujeito. Vocês vejam que é sobre quem eu falo alguma coisa, é sobre quem eu declaro algo na oração. Esse é o sujeito, tá? O sujeito não precisa ser apenas um ser vivo, Porque pode ser sobre algo, que eu estou falando na oração. É sobre algo que eu declaro alguma coisa. Por exemplo, o carro do vizinho. Eu falo sobre o que nessa oração? Sobre quem? Sobre o carro do vizinho. O que eu declaro sobre esses sujeitos vai ser o meu predicado. O que eu falo sobre o gato pelo branco? Que ele passeava no telhado. Então, tudo isso aqui é predicado. Que é que eu falo sobre o carro do vizinho? Que ele parou por falta de gasolina. Então, tudo isso é predicado, tá?
De acordo com o lugar que eu vou colocar o sujeito da minha oração, eu vou ter ordem direta ou ordem indireta. Nem sempre a frase, a oração vai começar com o sujeito, tá? Nesses dois casos aqui, a prof deixou a oração na ordem direta, já vou adiantando para vocês, porque ela está iniciando com o sujeito, tá? Mas por que é que eu tenho essa tal de ordem direta ou indireta nas frases, prof? Só para complicar a nossa vida? Não, né? Por que eu tenho ordem direta ou indireta? De acordo com a intencionalidade discursiva. O que é intencionalidade discursiva? É a intenção, né, de ênfase naquilo que eu quero comunicar. De acordo com o que eu quero enfatizar na minha oração, eu vou usar ou ordem direta ou ordem indireta. Se eu quero evidenciar, se eu quero enfatizar, se eu quero que o meu leitor, o meu ouvinte, preste mais atenção no sujeito da oração, eu vou deixar a frase começando com o sujeito. Então, a oração vai iniciar com o sujeito. E aí eu vou ter ordem direta. Agora, se eu não quero que o meu leitor, se eu não quero enfatizar, se eu não quero evidenciar o sujeito, mas eu quero evidenciar a ação realizada pelo sujeito, aquilo que eu falo sobre o sujeito, o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar o sujeito em outro lugar, não vou mais colocar ele no começo da frase, né? Eu vou deixar a ação no começo da oração. E nesse caso eu vou evidenciar a ação realizada, aquilo que eu falo sobre o sujeito, sobre o que eu declaro sobre o sujeito na minha oração, ok? Então, olhem só, a ordem direta nas orações. Ela vai ter a seguinte estrutura. O que é a estrutura? É o jeito com que eu vou organizar a minha frase, a minha oração. Ela vai ser sempre assim: sujeito, verbo e complemento. Daí eu tenho ordem direta. Eu estou evidenciando, estou enfatizando, chamando atenção para o sujeito. Quando eu digo assim, minha mãe comprou estas flores, minha mãe é o sujeito. Comprou é o verbo, ela comprou, né? Dá para conjugar, eu comprei, tu compraste. Estas flores é o complemento, tá? Então, o que é que eu estou enfatizando? A minha mãe, porque está iniciando a frase com a mãe. O leitor vai prestar mais atenção no quê? Na mãe e não na compra das flores. Outro exemplo. 3 automóveis bateram na rodovia. Eu estou enfatizando os 3 automóveis, que é o sujeito. Portanto, eu tenho ordem direta, ok? Minha mãe e 3 automóveis é o sujeito, ênfase de sentido neles, portanto, a frase está na ordem direta, ok? E a ordem indireta, o que é que é? Lembra que a prof disse? Eu não vou mais enfatizar o sujeito. Eu não posso mais começar a oração com o sujeito. Começo como agora? Existem 3 maneiras. Como é que eu vou fazer isso? Ou eu começo com o complemento, depois o sujeito, depois o verbo. Já vou mostrar para vocês. Ou eu vou começar com o complemento e vou usar o verbo e depois o sujeito. Ou ainda, eu começo com o verbo, o complemento e o sujeito. Mas o que é que eu preciso ter em mente? Se eu vou utilizar ordem indireta, eu não posso mais, ó, as orações não iniciam mais com o sujeito. Não comece mais com o sujeito. Ou comece com o verbo ou com o complemento, tá? Só o importante é sempre quando você vai transformar uma oração na ordem direta para indireta, observar se você está mantendo a coerência, né? Se está combinando a organização das suas palavras. O que a prof fez aqui? Eu peguei as orações que eu usei para a ordem direta, que começava com o sujeito, e passei elas para a ordem indireta. Olhem só o que é que eu fiz. Lembram que o sujeito era minha mãe e os 3 automóveis? Onde é que foi parar o sujeito agora? Lá no final da frase, né? Por quê? Porque eu não quero mais enfatizar o sujeito, eu quero enfatizar o complemento ou a ação verbal. Então, eu transformei as orações na ordem direta para a ordem indireta. Como é que ficou? Ó? Estas flores comprou minha mãe. Vejam que agora a ênfase está nas flores, né? Não está mais na mãe. Perceberam a diferença? Né? A intencionalidade comunicativa da minha oração, como ela mudou, né? Outro exemplo,
Na rodovia bateram os 3 automóveis. Onde é que está a ênfase? Na rodovia. No que você pensa primeiro? Naquela estrada lá onde aconteceu o acidente, né? Porque a ênfase não está mais no sujeito, está no complemento. Mas, como eu disse para vocês, eu tenho 3 maneiras. Aqui eu comecei com o complemento. Agora, eu comecei com o complemento, usei o verbo e usei o sujeito, né? Agora, o que eu fiz? Eu fiz, né? Eita! O que eu fiz? Peguei o complemento, completei com o sujeito e deixei o verbo lá no finalzinho da oração. E olha só como é que ficou. Estas flores minha mãe comprou. A ênfase continuou sendo nas flores. Mas agora eu troquei a ordem aqui, ó, do verbo com o sujeito. Como eu disse para vocês, tem várias maneiras de se fazer a inversão da ordem das frases, da direta para a indireta, né? Mas sempre observe se tem coerência naquilo que você escreveu, tá bom? Na rodovia, 3 automóveis bateram, ó, novamente. Perceberam que o sujeito ficou lá no meio da frase, ele não está mais começando a oração, porque eu tenho ordem indireta. A ênfase, né, o mais importante para quem escreveu essa frase aqui é a rodovia, nesse caso, tá? E agora, a terceira opção, eu comecei as minhas orações com o verbo. Olha só, bateram na rodovia 3 automóveis. A ênfase está o quê? Na batida, não é mais na rodovia e nem nos automóveis. Como eu disse para vocês, por que eu uso intencionalidade, uso ordem direta ou indireta? Para enfatizar a intenção comunicativa. A intencionalidade da oração é dar ênfase em alguma informação, tá? O segundo exemplo, ó, comecei com o verbo novamente. Comprou estas flores minha mãe, tá? Então, ordem direta, o sujeito inicia a oração. Ordem indireta, o sujeito passa para o meio ou para o final, mas ele não começa mais a ação, a frase. E nesse caso, a ênfase está ou na ação ou no complemento, ok? E aqui eu trouxe uma informação para nós descontrairmos um pouquinho e tem a ver tudo a ver com o nosso conteúdo. Conhece esse carinha aí, gente? Já viram ele em algum lugar? Quem é ele? Ah, acho que tem alguém que sabe, né? Ah, é o Yoda sim, tá? O que o Yoda tem a ver, prof, com a nossa aula? Gente, quem é fã de Yoda, eu não sou muito fã, mas assisti a trilogia, né, do Star Wars, do qual ele é personagem, e algumas séries na qual ele aparece também. Ele tem uma característica, na fala dele, usar a ordem indireta das orações. Né? Quem assistiu vai lembrar. Ele fala assim, por exemplo, direito devem aprender vocês. Aquela vozinha dele. Ele usa a ordem indireta nas falas dele, né? Melhor professor, o fracasso é, né? Então, quem que é o Yoda? Ele é um personagem fictício do universo do Star Wars, que é uma trilogia criada pelo George Lucas. Ele aparece nesses filmes, nessa saga, e ele tem essa característica. Ele fala, quase tudo que ele fala no filme, nas séries, ele usa a ordem indireta, né? Como é que nós deixaríamos essas duas frases na ordem direta? Trocaríamos, né? Vocês devem aprender direito. O fracasso é o melhor professor, na ordem direta, mas o Yoda usa na ordem indireta. E aqui eu deixei a frase organizadinha para vocês perceberem, né? O sujeito está lá no final, o sujeito está aqui no meio, porque é uma característica da ordem indireta ou ordem inversa, que é a mesma coisa, né? A mesma coisa, dizer ordem indireta ou inversa, a oração não começar mais com o sujeito, tá? Vamos revisar então o que é que nós aprendemos? Que na ordem direta as orações precisam começar com o sujeito e se faz isso para quê? Com a intenção de evidenciar o sujeito. A intenção comunicativa é dar ênfase no sujeito. E o que é a ordem indireta? Eu não posso mais começar pelo sujeito. E nesse caso eu tenho 3 maneiras de organizar a minha oração, né? O complemento, o sujeito e o verbo, ou
o complemento, o verbo, o sujeito, ou ainda eu vou começar com o verbo, complemento e sujeito. E neste caso, na ordem indireta ou ordem inversa, que é a mesma coisa, a intenção comunicativa é evidência na ação, é evidenciar a ação, é chamar a atenção para a ação realizada pelo sujeito. Ok, pessoal? Obrigada pela atenção, de vocês que me acompanharam até aqui. Se vocês ficaram com dúvidas, gente, revejam a aula, né? Abram o documento em PDF que vocês têm disponível lá na plataforma. E não esqueçam de fazer atividades sobre o assunto que a prof também deixou disponível lá. Caso o professor ou a professora orientadora, né, dizer para vocês fazerem uma atividade diferente, vocês seguem a orientação dele ou dela, tá bom? Vejo vocês na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.